Agora nós vamos falar de duas situações específicas, que é o trabalho feito pela força-peso e o trabalho feito por molas. É óbvio que se o peso é uma força, sempre que ele atuar em um objeto durante um deslocamento, a situação está passível de ter a realização de trabalho positivo, negativo ou nulo. Então vamos analisar cada uma das situações. O que a gente tem que ter em mente sempre? O peso aponta sempre para baixo. O deslocamento de um objeto próximo à superfície da Terra, contudo, nem sempre é para baixo. O objeto pode estar subindo, o objeto pode estar descendo, ou o objeto pode estar andando horizontalmente. Em cada uma dessas situações, o trabalho do peso vai ter um sinal diferente ou vai ser nulo. Então vamos analisar inicialmente a primeira situação em que um objeto está descendo. Então suponha que a força peso atua durante a descida desse objeto da altura H até o chão. Então nós podemos dizer que durante todo esse trajeto atuou nesse objeto uma força que tem um módulo P, que é mg, ok? E essa força atuou durante um deslocamento que tem uma intensidade, que tem um módulo H. Além disso, durante a descida, objeto vindo de cima para baixo, tanto o peso como o deslocamento apontam no mesmo sentido e na mesma direção, logo, θ igual a zero. Consequentemente, o peso está realizando aqui um trabalho que é simplesmente força vezes deslocamento. Ou seja, tem um trabalho aqui que é P vezes H. Positivo, ok? Que a gente está usando o módulo do peso e o módulo do deslocamento. Outra situação é quando o objeto está subindo. Imagine que o objeto foi jogado para cima. Então, ao subir, esse objeto é puxado para baixo pelo peso. Perceba então que nessa situação, novamente, o objeto está todo o tempo sujeito a uma força mg enquanto sobe. Ele realiza também um deslocamento h, só que nessa situação o objeto sobe enquanto é puxado para baixo. O peso está aqui e o deslocamento está aqui. Então, entre eles tem um ângulo de 180 graus. Consequentemente, o trabalho feito pelo peso nessa situação vai ser menos mgh. Ou seja, o trabalho feito pelo peso nessa situação vai ser menos P vezes H. Associe essas duas relações com o conhecimento prévio que você adquiriu há pouco tempo. Nessa situação, o trabalho do peso vai ser positivo. Vai ser positivo por quê? Porque a força-peso está ajudando o objeto a acelerar. Nessa situação, o trabalho do peso é negativo. Negativo por quê? Porque a força-peso está ajudando o objeto a desacelerar. Enquanto sobe, ao ser puxado para baixo, ele é desacelerado. Uma terceira situação, tão importante quanto estas, é se o objeto se move horizontalmente dessa posição até esta posição. Perceba que enquanto o objeto vai deste ponto até este ponto, o peso atua durante todo o deslocamento, que é esse. O peso atua perpendicularmente ao objeto. Então, tem uma força atuando sobre o objeto, tem um deslocamento, que é D neste caso mesmo, só que o θ é 90 graus. Então, consequentemente, você vai ter um trabalho do peso nulo. Quer dizer que objetos que se movem horizontalmente na superfície da Terra não sofrem, não recebem um trabalho feito pelo peso. Isso quer dizer simplesmente que horizontalmente
o peso não tem competência para acelerar nem desacelerar um objeto, nem para aumentar a velocidade dele, nem para diminuir a velocidade dele. Ok? A segunda situação que nós vamos analisar é o trabalho feito por uma mola. Espero que você concorde que uma mola tem condições para realizar trabalho sobre um sistema. Basta você lembrar que uma mola realiza uma força quando está esticada ou quando está comprimida. Portanto, se ela realiza uma força, se essa força atuar durante um determinado deslocamento, essa força vai estar então realizando um trabalho. Aqui a gente tem 4 situações distintas. Perceba, primeira situação, o objeto está andando para a esquerda. Como a mola está destendida, é óbvio que ele está sendo puxado por essa mola. Nesta situação aqui, é lógico acreditar que a mola está realizando um trabalho negativo, porque enquanto o objeto se desloca para a esquerda, a mola está puxando ele para a direita. Já nessa situação aqui, que parece muito com essa, só que é contrário, porque isso aqui é quando o bloco estava indo, essa outra é quando o bloco está voltando. Ele está voltando, mas a mola ainda está esticada. Esse era o tamanho natural da mola. Então, a mola ainda está puxando o bloco. Então, nessa situação, a mola está puxando o bloco para onde o bloco está andando. Consequentemente, nessa situação, tem um trabalho positivo feito pela mola. Nessa situação aqui, você tem a mola comprimida, logo ela está empurrando o bloco. E ela está empurrando o bloco na mesma direção e sentido em que o bloco anda. Logo, a mola está fazendo um trabalho positivo. Nesta situação aqui, o bloco está vindo para a direita, mola comprimida, empurrando o bloco. Força da mola tem sentido contrário ao do deslocamento, então um trabalho negativo. Então, você vê que a mola pode ajudar o objeto a se mover ou pode atrapalhar. Quando ela está ajudando, o trabalho é positivo. Quando ela está atrapalhando, o trabalho é negativo. Mas como calcular, então, o trabalho de uma mola se a força feita pela mola não é constante? Eu não vou poder usar esta expressão aqui. Porque a força feita pela mola não é constante. Mas a gente viu numa aula anterior que se a gente tiver uma força que é variável, a gente pode desenhar o gráfico dessa força e considerar que a área sobre o gráfico é numericamente igual ao trabalho que ela faz. Então imagine, você tem uma mola, esse x aqui na verdade é o ΔX, é a deformação da mola, ok? Então imagine que você tem uma mola que estava com seu tamanho natural, quer dizer, 0 de deformação. Neste instante, a força que essa mola está fazendo é uma força 0. Então, você estica essa mola até uma posição ΔX. Quando essa mola estiver numa posição ΔX, a força que ela vai estar fazendo é uma força kΔx. Ok? É uma mola, tem constante elástica K, então ela está fazendo uma força kΔx. Enquanto o objeto esticava a mola do ΔX igual a 0 até esse ΔX, a força da mola foi aumentando linearmente. Então, a mola ia fazendo um trabalho durante todo o trajeto, durante todo o deslocamento. Como calcular esse trabalho? É só calcular a área embaixo da curva do gráfico da força. Neste caso, um triângulo. Então, a área aqui, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é ΔX, a altura é kΔx, e isso dividido por 2. Então, você vai ter uma área que dá K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. Como a área é numericamente igual ao trabalho, então eu posso inferir que o trabalho feito por uma mola é kΔx ao quadrado sobre 2. Usando a argumentação que a gente fez aqui no início, esse trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, vamos colocar aqui um mais ou menos.
mais nas situações como essa ou essa, e menos nas situações como essa ou essa, ok? Então é assim que a gente determina o trabalho feito por uma mola. Perceba que aqui no caso do peso, tá nítido, tá óbvio que isso aqui é joule, porque peso é newton, altura é metro. Então newton vezes metro é joule. Aqui não fica tão óbvio num primeiro olhar, mas se a gente for mais cauteloso, a gente vê que K é newton por metro. Delta x ao quadrado é metro ao quadrado. Isso aqui acaba sendo newton por metro, ou newton vezes metro, desculpa, que é joule. Tá? Então, o que seria o trabalho de 1 joule para uma mola? Né? O que seria um trabalho de 1 joule para uma mola? Seria você ter uma mola com uma constante elástica de 1 newton por metro, uma constante elástica de 1 newton por metro, empurrando ou puxando um objeto por uma distância de 1 metro. Se você tiver uma mola com uma constante elástica de 1 newton por metro e essa mola empurrar ou puxar um objeto por uma deformação de 1 metro, o trabalho que essa mola terá feito será o trabalho de 1 joule.